ideia de Deus. Quem não aceita a ideia de Deus, não aceita a ideia de pecado. É por isso que hoje nós temos um dos grandes temas que as pessoas discutem nos dias de hoje, é a existência do bem, do mal, do certo e do errado. Hoje mesmo, pela manhã, eu acompanhava, enquanto eu estava fazendo as coisas lá do portal Escola Dominical, eu estava ouvindo um programa no YouTube, e eles estavam discutindo justamente sobre uma votação que vai ter no Supremo Tribunal Federal, dia 11 de novembro, sobre a ideologia de gênero, querendo impor a ideologia de gênero nas escolas. E a ideia da ideologia de gênero, ela vem de onde? Da ideia de que existe uma opressão, que a família é uma opressão, que dizer que alguém é homem ou mulher é uma opressão. Porque eles não aceitam a ideia de que eu nasci homem ou nasci mulher. É da natureza, isso. Criado por Deus. Eles não aceitam a ideia de Deus. Tinha um escritor russo, Dostoiévski, um dos maiores escritores russos, e ele dizia, num dos seus famosos livros, um dos seus personagens diz uma frase que ficou conhecida: se Deus não existe, tudo é permitido. Porque a ideia de pecado vem da ideia de que Deus existe. É por isso que, muito sabiamente, na apostila dos irmãos, os irmãos vão ver que quando a gente fala em pecado, nós temos que nos definir com relação a essa postura que nós temos em relação a Deus. E aí, existem 4 principais linhas filosóficas sobre Deus. Então, a ideia de pecado, ela nos confronta com a ideia de Deus. E existem 4 pensamentos principais a respeito de Deus. O primeiro pensamento é negar a existência de Deus. É o ateísmo. O ateísmo, ele nega a existência de Deus. Ele diz que Deus não existe. É fruto da imaginação humana. Então não existe, Deus não existe. Então, essa linha do ateísmo leva a que consequência? A essa consequência de que tudo é permitido, que não existe nada de errado. O ateísmo, ele é defendido principalmente nos nossos dias pelos comunistas, pelos marxistas. Eles são ateus. E eles mesmos sentiram na pele dos regimes comunistas. Nós vemos isso, as sociedades que adotaram o comunismo, a começar da União Soviética, hoje é a Rússia, eu sou velho, eu ainda sou do tempo da União Soviética, mas a primeira revolução comunista foi a Revolução Russa. E eles tentaram abolir tudo o que tinha de moral cristã, até porque a Rússia era um país cristão, enfim, eles tentaram abolir tudo. Não demorou 10 anos isso. Imediatamente eles voltaram atrás, por quê? Porque eles viram que a sociedade precisaria de um mínimo de certo, de errado, de um mínimo de regras e normas. Então, o governo russo, logo no início, ele aboliu tudo, depois ele recuou nesse sentido. E a China fez a mesma coisa. Hoje, vocês podem ver que o maior país comunista do mundo hoje é a China. E a China, ela tem adotado, nos últimos 15, 20 anos, a moral de Confúcio, que foi o grande pensador chinês, o grande filósofo chinês. Então, Confúcio, você pode ver que a China, em todo lugar do mundo, ele tem os seus famosos centros culturais de Confúcio, porque eles tiveram que adotar também alguma moralidade, porque senão se desfaz a sociedade. Ela não tem como. A vida fica impossível se você deixa todo mundo fazer o que quer e nada, tudo é permitido. Então, não tem como. Então, a ideia ateísta, ela mesma na prática mostra que não funciona.
Tá? Embora falem muito, mas na prática mesmo a gente vê pelos governos comunistas que não funcionam. Mas de qualquer maneira, o ateísmo é a primeira posição. Deus não existe. Então, é o próprio ser humano que determina o que é certo, o que é errado, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. E dentro da concepção ateísta não existe pecado. Não existe pecado porque tudo é fruto de um consenso. Então as pessoas dizem assim, olha, o que é certo e o que é errado? É o que as pessoas concordam que seja certo ou errado num determinado momento. E essa ideia, inclusive, cresceu muito quando os europeus, que eram cristãos, tinham uma ideia normal do pecado, quando se descobriu a América. Aí quando se descobriu a América aqui, então se descobriu os índios, né? Que andavam pelados, que tinham várias mulheres. Tanto que é daí que surgiu aquela frase, que até depois ficou famosa numa música aí popular brasileira, não existe pecado do lado de baixo do Equador. É porque quando eles chegaram aqui, eles viram até quando a gente lê a carta do Pero Vaz de Caminha, né, quando Cabral descobriu o Brasil, o Pero Vaz de Caminha escreveu a carta para o rei de Portugal, ele disse, as mulheres andam nuas, todo mundo anda sem roupa, e tal, e não tem vergonha. Então eles viram, e aí começou, por causa disso, começou-se a ter a ideia de que a ideia de pecado era algo dentro da cabeça das pessoas. E que, dependendo da sociedade, podia existir formas diferentes de vida. Né? Não existia o certo ou o errado. Então, essa é a primeira postura, o ateísmo. A segunda postura, que também dá quase na mesma consequência, é o panteísmo. O panteísmo, pan, em grego quer dizer tudo. Né? Por isso que a gente tem a pandemia. Essa palavra todo mundo está ouvindo. Pandemia, que é uma doença que pega o mundo todo. Né? Não é mais uma epidemia, é uma pandemia porque está no mundo inteiro. Então, pan quer dizer todo. Panteísmo quer dizer Deus é tudo. Tudo é Deus. Então é o contrário. Então, o ateísmo diz, Deus não existe. Nada é Deus. No panteísmo diz, tudo é Deus. Então, tudo é divino. A consequência de dizer que Deus é tudo, quer dizer que Deus se confunde com a natureza, com o ser humano. Hoje em dia, e parece que o atual Papa está gostando muito dessa ideia, vocês vivem falando, ele vive falando da Mãe Terra, né? Os ambientalistas também, vocês vão ouvir falar, eles são panteístas, quer dizer, tudo é divino. Então, a natureza, ela é divina, ela é o próprio Deus. Deus se confunde com todas as coisas. Tudo é Deus. Bom, se tudo é Deus, eu também sou Deus. Então, se tudo é Deus, eu também faço o que eu quero. A consequência do ateísmo e do panteísmo é a mesma. Tudo é correto. Porque se eu sou Deus também, e a nova era, esse movimento aí, religioso, né, da nova era, que defende que todas as religiões são boas, eles costumam dizer isso, nós somos deuses. E eles citam até um salmo, que Jesus citou, dizendo, vós sois deuses. E Jesus ainda disse, se a escritura não pode ser anulada e diz, vós sois deuses, só que ali naquele salmo onde está escrito isso, há uma crítica, né? O salmista está criticando os juízes de Israel que se achavam deuses. Então, desde aquele tempo o juiz já se achava Deus. Então, não é novidade aí, quando vocês viram aquele desembargador aí com aquela carteirada. Tá? Já naquele tempo, em Israel, os juízes se achavam deuses, né? Porque, afinal de contas, naquele tempo tinha pena de morte, eles definiam às vezes quem morria, quem vivia, então o juiz acaba achando que pode fazer as coisas acontecer. E o panteísmo chega à mesma consequência. Se eu sou Deus, eu faço o que eu quero. E ninguém pode me objetar. Ninguém pode me objetar. Eu tenho que respeitar, tolerar tudo. Porque, afinal de contas, eu sou uma partícula de Deus, eu sou um pequeno Deus.
Então ninguém pode me impor nada. Essa é a ideia do panteísmo, que hoje está muito em voga também. Hoje se entende isso. Eu tenho que respeitar tudo, eu tenho que... A ponto, nessa ideia da ideologia de gênero, qual é a ideia? A ideia é que eu digo o que eu sou. Então, se eu chegar para vocês, mesmo com esse bigode aqui e tal, eu sou uma menininha. Está certo? Inclusive, se eu for preso, hoje aqui no Brasil, desde a semana passada, eu quero ver como é que vai ser isso. Mas vamos supor um estuprador. Ele é preso, aí ele diz assim, eu me sinto mulher. Ele vai ter que ir para um presídio feminino. Porque ele disse que se sente mulher, então ele vai para o presídio feminino. É a ideologia de gênero que foi implantada. Agora, é tudo que o estuprador quer, né? Ele quer ir para um presídio feminino. Eu não sei como nós vamos resolver isso. Eu sei que agora o Conselho Nacional de Justiça diz que o delegado que prender vai ter que mandá-lo para o presídio feminino. Porque ele está se dizendo mulher. E eu tenho que respeitar isso. Porque a ideologia de gênero é a minha autodeterminação. O que é isso? É uma ideia panteísta. É uma ideia panteísta. Tá? É eu que digo o que é certo ou o que é errado. Porque eu sou Deus. Tá? O terceiro pensamento, então nós temos aí o ateísmo e nós temos o panteísmo. Mas agora também nós temos agora o deísmo. Deísmo. O que é o deísmo? O pensamento deísta diz, Deus existe. Sim, Deus existe. Só que ele é muito importante, ele é muito supremo, ele tem mais o que fazer do que cuidar da gente. Então ele criou todas as coisas, mas ele é ausente. Ele não se envolve nas coisas da natureza, nas coisas do mundo, na vida dos homens. Ele é o ser supremo, o criador de todas as coisas, mas ele não interfere naquilo que ele fez. Quando surgiu essa ideia, eles diziam o Deus relojoeiro. Hoje em dia, a gente tem celular, vê a hora no celular, né? Eu ainda sou do tempo que tinha relógio, ainda uso aqui relógio, mas o relógio no século XVI, XVII, era mecânico, né? Então alguém fazia o relógio anda, né? E não depende mais do relógio. Os mais antigos aqui, não são velhos, mas os mais antigos, eles lembram quando a gente dava corda no relógio. E o relógio ficava andando sozinho. A gente só ia procurar o relojoeiro quando quebrava o relógio, né? Porque uma vez feito o relógio, ele não precisava mais do relojoeiro para funcionar. Por isso que se dizia que é o Deus relojoeiro. A maçonaria, ela tem origem nesse pensamento deísta. E os maçons costumam chamar Deus do quê? O grande arquiteto do universo. Então, quer dizer, ele é o arquiteto. Ele que montou tudo, ele que fez tudo. Mas ele é só o arquiteto. O arquiteto, ele não mora na casa. O arquiteto nem arruma a casa, não é? Então, a gente tem um exemplo de Brasília, né? Brasília foi montada, né? Foi planejada por Oscar Niemeyer. Hoje, qualquer reforma lá em Brasília tem que seguir o padrão arquitetônico de Oscar Niemeyer. Você não pode mudar. O Oscar Niemeyer já morreu. Até viveu bastante, viveu 101 anos. Mas ele está lá. Mas ninguém pode mexer lá. Em Brasília, tem que manter a concepção arquitetônica do Oscar Niemeyer, mas ele é um ausente, já até morreu. Quer dizer, ele não participa do dia a dia de Brasília. Ele é apenas o arquiteto de Brasília. Então, Deus seria assim. Ele criou o mundo e que o mundo se vire. Tá? E
ainda os deístas mais assim devotos, eles dizem o seguinte: no fim das contas, depois você vai ter que prestar contas a Deus lá pelo que você fez, segundo as regras que ele determinou. Mas ele é ausente, distante. Você vê uma ideia deísta nos amigos de Jó. Os amigos de Jó, nos seus discursos com Jó, a gente está estudando Jó na escola dominical, eles, principalmente Bildade, é o que fica mais forte nisso. Aliás, Bildade não, Zofar, fica mais forte nisso. Mas todos eles têm essa ideia, né? Eles diziam que Jó tinha pecado, por isso Deus castigou, mas Deus estava esperando Jó se arrepender. Deus não ia... E quando Jó falava que tinha contato com Deus, eles diziam: imagina, onde já se viu isso? Deus é muito mais alto do que o homem. Nunca o homem vai poder chegar à presença de Deus. Essa é a ideia do deísmo. Aqui, quando eu sou deísta, eu até digo: existe o pecado foi determinado por Deus, não é? Mas Deus não interfere na vida das pessoas. Né? Você vai prestar contas no final da história, mas Deus não interfere na vida das pessoas. Ele não está interessado em que você deixe de pecar. Ele já deixou o que era certo e o que era errado, você que se vira. O quarto e último pensamento é o teísmo. Teísmo. Deus existe, Deus criou todas as coisas e Deus participa da criação. Ele participa, ele é um Deus presente. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, na viração do dia, Deus vinha ao encontro do homem. Deus queria um relacionamento com o homem. Deus era presente, participante. Tanto que quando o homem pecou, Deus lhe deu o devido castigo, mas também já prometeu a salvação. E veio como homem para salvar o homem. Então é um Deus participante. Tá? Então, a Bíblia, ela é teísta. A doutrina bíblica, ela é teísta. Porque ela diz que Deus é participante da criação. Ele não abandona o homem, ele não deixa a sua criação. Existem os milagres que são? São intervenções divinas no curso do mundo. Para o deísta não tem milagre. É impossível ter milagre, porque Deus criou e ele não muda as coisas que ele faz. Deus é imutável, então não tem milagre. O teísta acredita sim no milagre. Então, essas são as 4 posturas. Então, voltando: ateísmo, panteísmo, deísmo e teísmo. Tá? No deísmo e no teísmo nós temos a ideia de pecado. Né? No panteísmo, no ateísmo, não. Pois bem, visto então as posturas em relação a Deus, posturas filosóficas em relação a Deus, e que explicam essa ideia do pecado como desvio do alvo, e se vocês tiverem dúvida, pode perguntar aí à vontade. Se eu não souber, Ismael já está bom, já pode responder, não é? O Fabiano também. Agora nós vamos ver a essência do pecado. O que é o pecado? A gente já falou que é um desvio do alvo, um desvio do padrão, um desvio do modelo. Agora nós vamos ver, assim, alguns aspectos do pecado, porque é interessante, né? Existem, dentro do pensamento teológico, algumas ênfases que são dadas, diferenciadas a respeito do pecado. Enquanto desvio de alvo. Esse desvio do alvo, desvio do padrão, ele se dá por quê? Por que o homem desvia do alvo?
primeira ideia é que o pecado é uma manifestação de incredulidade. Veja bem, quando eu deixo de confiar em Deus, de crer em Deus, eu não sigo o modelo apresentado por Deus. Deus me deu um modelo, um padrão. Eu não creio naquele padrão, naquela proposta de Deus. Então, o pecado seria fundamentalmente incredulidade. É o que a gente vê, por exemplo, em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, os irmãos vejam aqui que para agradar a Deus, quer dizer, seguir o modelo de Deus, eu preciso fundamentalmente crer. Então, o pecado seria uma manifestação de incredulidade. Quando é descrito o primeiro pecado da humanidade, lá em Gênesis 3, qual foi a armadilha feita pelo diabo para enganar Eva? Foi dizer, colocar em dúvida o que Deus tinha dito. Foi assim que Deus diz: não comerás de toda a árvore do jardim? Aí a mulher, demonstrando que não tinha prestado muita atenção no que o Adão disse a ela, que Deus havia dito, disse assim: não, Deus disse que podia comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore que está no meio do jardim, dela não podia nem comer, nem tocar. Aí a gente já vê que ela errou a árvore e errou a ordem. É porque a árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. E não foi da árvore da vida que Deus mandou comer. Mandou comer da árvore da ciência do bem e do mal. E só falou para não comer, não disse não tocar. Então, vocês já veem que ela já distorce a ordem divina. Então, aí o diabo disse o quê? O diabo disse que? Não é nada disso. Não, o dia que você comer, você vai ser igual, sabendo bem. E ela creu na palavra do diabo, não creu na palavra de Deus. Se ela não creu na palavra de Deus, aí o pecado já vem na incredulidade. E depois o Adão também creu no que ela disse e não no que Deus disse. Então também aí nós temos a manifestação da incredulidade. Lá em Hebreus 3:19, a gente vê também quando o escritor aos Hebreus diz: porque o povo da geração do Êxodo não entrou na terra prometida. Olha o que está escrito: e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então aqui, essas passagens mostram que o pecado é uma manifestação de incredulidade. Mas não é só incredulidade. O pecado também, ele é uma manifestação de desobediência. Porque como Deus é Senhor, veja que lá em Gênesis 3, Gênesis 2:16, quando Deus fala sobre a proibição de comer do fruto, o que está escrito ali? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o que nós notamos aqui? Que havia uma ordem. Então, se eu não sigo uma ordem, eu desobedeço. Há uma desobediência. Lá em 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 17 e 18, o apóstolo diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus?
E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Então os irmãos vejam aqui que Pedro chama o ímpio e o pecador de desobediente. Então o pecado é uma manifestação de desobediência. Quando Deus chega para Adão e pergunta, e Adão se esconde, aí ele pergunta: por que você se escondeu? Aí ele diz: porque eu estava nu. Aí Deus diz: então, como é que você sabe que você estava nu? Você comeu da árvore que eu disse que não era para comer? Então Deus mostra aí uma desobediência. Então, pastor, pois não? o engraçado é que assim, o Satanás ele não mentiu. Vocês ficaram igual Deus, conhecendo o bem e o mal. Então não foi uma mentira, foi, entre aspas, uma verdade mal intencionada. Olhando para esse texto, quando a gente se aprofunda mesmo, mas ele não falou algo errado, ele falou algo verdadeiro, né? Então, acho pois o grande problema do diabo é que ele sempre fala uma meia verdade. Isso. E a meia verdade, eu costumo dizer, é uma mentira inteira. Exatamente. Sempre. Alguém quer fazer alguma pergunta, irmão? Pode Fica à fazer, vontade, fica à vontade. Eu fico tocando aqui, mas a gente é bom. Pode fazer as perguntas, por favor. Então, o pecado é uma manifestação de desobediência. O pecado é uma desobediência. Terceira coisa que a gente vê na Bíblia é que o pecado é uma manifestação de iniquidade. Quando a gente fala iniquidade, a palavra iniquidade, quer dizer não, né? Equidade quer dizer injustiça. Então, iniquidade é uma situação de injustiça, é uma prática injusta, né? Todo pecado ele é iniquidade. Vai em 1 de João, capítulo 3, versículo 4. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. Então, 1 de João 3 e 4, fica bem claro que todo pecado é iniquidade. Então, o pecado, irmãos, ele é uma prática injusta. Por quê? Porque a justiça é o modelo criado por Deus. Deus é a justiça. Lá, o profeta Jeremias diz: o Senhor, justiça nossa. Abraão diz que Deus é o justo juiz. Então, o que é de acordo com a vontade de Deus é justo, porque Deus é justiça. Agora, o que está fora do que Deus determinou é injustiça. Tanto que o pecado ele é uma prática injusta e ele gera injustiça. Veja que quando Deus ele estabelece as punições ao primeiro casal, o castigo, a primeira coisa que ele fala é que haveria um desnivelamento social entre o homem e a mulher. Hoje a gente fala aí, o pessoal fica falando da igualdade entre o homem e a mulher, e tal, o feminismo, e diz que a Bíblia é machista. Não, a Bíblia não é machista. Inclusive, Paulo ele fala muito bem, não é o varão sem a mulher, nem a mulher sem o varão. Deus não faz acepção de... Mas o pecado trouxe como consequência esse desnivelamento social. Existe sim uma desigualdade, existe sim uma inferiorização social da mulher, que não foi Deus que estabeleceu, foi consequência do pecado. E isso em todos os países, em todos os lugares. Uns 10 anos atrás, eu acompanhei que os 10 maiores executivos do mundo, os 10 CEOs maiores do mundo, eram 7 homens e 3 mulheres. Já começa daí a diferença. E as 3 mulheres eram as que tinham salários mais baixos. Embora as empresas delas não fossem as 3 últimas colocadas das 10. Então, mesmo lá no top, nós temos isso. Isso vai ser sempre, porque isso é uma consequência do pecado. O pecado, além de ser uma prática injusta,
ele estabelece a injustiça. Ele gera, ele traz como consequência a injustiça. Nós só teremos justiça na terra no reino milenial de Cristo. Que aí ele vai estabelecer justiça e paz. Mas até lá, todo o sistema político, social e econômico ele é injusto por causa do pecado. Por causa do pecado. A quarta ideia de pecado é que o pecado é uma transgressão. É um desvio, né? Transgressão é um desvio, como a gente tem dito. Lá em 1 Reis, capítulo 12, versículo 19, até foi colocado na apostila, né? Você diz aqui, eu errei aqui a referência, mas o texto, acho que não sei se é segundo, não estou achando agora aqui, mas o texto fala de transgressão. 1 Reis, pastor, capítulo 19, diz, assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até os dias de hoje. Então, eu errei a referência, eu falei aqui 12, 19, mas não é não. Depois eu vou ver aqui qual que é. Mas, transgressão, que é a ideia de desvio, de transgredir. É a ideia de você sair do foco. A Bíblia fala várias vezes em transgressão. E quando fala em transgressão, sempre fala em pecado, em transgressão. Lá em Gênesis 31, 36, por exemplo, Gênesis 31, 36. Jacó se dirigindo para o Labão, seu sogro. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Então os irmãos percebem aqui que transgressão é pecado. Né? O Jacó tinha saído, fugido, né? Saído sem avisar, né? Indo embora, e o Labão foi atrás dele. E ele então perguntou: o que eu fiz de errado? Né? Até porque ele já tinha sido prejudicado 10 vezes pelo sogro, com mudança de salário e tal, mas mesmo assim, dentro das normas, Deus, a Bíblia diz que Deus é que transferiu o patrimônio de Labão para Jacó, tudo dentro das normas. Ele mudava as normas e Deus ia abençoando dentro das normas, que ele nunca transgrediu. Tanto que o Labão estava meio chateado com os filhos dele, mas ele não tinha nenhuma base para reclamar de nada, porque ele tinha cumprido todas as normas, todas as exigências que o sogro tinha feito. Então, por isso que ele diz assim: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Então, Gênesis 31 e 36. O grande pregador indiano, chamado apóstolo dos pés sangrentos, Sadhu Sundar Singh, ele, no seu livro Aos Pés do Mestre, ele traz uma definição de pecado, muito boa. Eu coloquei aí e vou ler aqui para os irmãos, que eu acho que define bem aí todas essas manifestações que a gente viu, né? Seja incredulidade, desobediência, iniquidade ou transgressão. Ele diz assim: pecado é alguém deixar de lado a vontade de Deus e viver de acordo com a própria vontade, abandonando o que é verdadeiro e legítimo para satisfazer os próprios desejos, pensando que assim obterá felicidade.
Então, essa foi eu gostei muito dessa definição. Então, o que é? É deixar de lado a vontade de Deus, é o desvio do padrão. Para fazer o quê? Para viver de acordo com a minha própria vontade. Abandonando o que é verdadeiro e legítimo, que foi o que Deus estabeleceu, achando que com isso eu vou obter felicidade. Aí entra a mentira do diabo. O diabo diz, não, vai ficar bom, vai ser bom para você. E você acha que vai ser feliz, deixando a vontade de Deus. É por isso que Jesus, quando nos ensina a orar, disse assim, faça-se a tua vontade assim na terra, como no céu. Então, quando eu estou fazendo a vontade de Deus, eu não peco. Porque pecar é deixar de lado a vontade de Deus. E por que eu deixo de lado a vontade de Deus? Porque eu não creio em Deus, porque eu desobedeço a Deus, aí eu acabo fazendo algo injusto e acabo me transgredindo, saindo da norma divina. Bom, mas como surgiu o pecado? Não é? Aí vem um dos grandes problemas da teologia. Eu costumo dizer que são duas as grandes questões da doutrina cristã. Uma nós estamos vendo hoje, e outra vocês vão ver semana que vem. O dia 7, né? É a questão do mal, é o problema do mal, e a questão do livre-arbítrio. São as duas grandes questões que atormentam a doutrina cristã. Deus, a Bíblia diz que Deus é bom. Lembram-se daquela passagem do jovem rico, ou mancebo de qualidade. Quando ele chegou para Jesus e disse, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus parece até que foi mal educado, né? Ele diz assim, por que me chamas bom? Só há um que é bom, que é Deus. Então, a Bíblia diz claramente, Jesus fala, e está lá em Mateus, Marcos e Lucas, Jesus fala que Deus é bom. Se Deus é bom, tudo que Deus faz é bom. E está lá em Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto havia feito, e eis que era muito bom. Então, tudo que Deus faz é bom. Deus é bom, e tudo que Ele faz é... Então, como é que existe o mal? Esse é o problema. O chamado problema do mal. Deus é bom. Tudo que Ele faz é bom. Ele fez todas as coisas. Ele é o único Criador. Como é que existe o mal? Essa é a questão. E o mal existe. Não tem como você dizer que o mal não existe. Uma resposta é essa, é dizer que o mal não existe. Foi o que disse a Mary Ed Baker, a criadora da ciência cristã, que é uma heresia. Ela disse, o mal não existe, é apenas fruto da minha imaginação. Só que a gente está aqui tudo de máscara, porque está tudo morrendo. Está começando morrendo de Covid, ou morre de qualquer coisa, que agora só se morre de Covid no mundo. Mas o mal existe. Não temos como negar isso. Mas também não temos como negar que Deus é bom. Também não temos que negar que Ele criou tudo, e que tudo que criou, Deus criou, é bom. Como resolver isso? Bom, a gente começa resolvendo isso, em primeiro lugar, lendo Isaías 45 e 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. A Bíblia diz aqui que Deus cria o mal. Não pode ter outra fonte de criação. Agora, isso não quer dizer que Deus é o autor do pecado. Nós vamos explicar isso. Quando Deus criou os anjos bons, mas Ele criou os anjos com o livre arbítrio.
os anjos podiam... E o que é o livre-arbítrio? É a liberdade de escolha. A Bíblia diz que os anjos, alguns anjos, pecaram. Então, se alguns anjos pecaram, isso é sinal de que existe um livre-arbítrio. Os anjos foram criados com o livre-arbítrio. A liberdade de escolha. Então, quando Deus cria alguém com liberdade de escolher entre obedecer-lhe ou não, crer nele ou não, que a gente viu que o pecado é desobediência, incredulidade, iniquidade e transgressão. Então, se eu posso crer ou não, se eu posso obedecer ou não, eu tenho o livre arbítrio. Então, quando Deus cria um ser com livre arbítrio, Ele torna o mal uma possibilidade. É aí que a gente entende. Quando a Bíblia diz que Deus cria o mal, quer dizer, Deus cria o mal como uma possibilidade. Se eu tenho uma semente de laranja, se eu plantar essa semente de laranja, e ela vai vingar, ela vai dar uma laranjeira. Essa semente de laranja já é a laranjeira. Mas é uma laranjeira potencial. É uma possibilidade de laranjeira. Para ela virar laranjeira, eu tenho que plantar. Ela tem que vingar, crescer, desenvolver. Aí ela será uma laranjeira. Até o dia que ela der laranjas. Agora, se eu pegar essa semente, macetá-la, jogar na privada da descarga, ela não vai virar uma, mas ela não deixou de ser uma possibilidade de laranjeira. Então, o mal, quando Deus cria os anjos com livre-arbítrio e depois cria o ser humano também com livre-arbítrio, Ele tornou possível o mal. Ele tornou possível o mal. Então, Deus não é o autor da maldade. Porque para o mal existir, é preciso que alguém não creia em Deus, que alguém desobedeça a... Quem não crer e quem desobedecer é quem peca, quem faz surgir o pecado. Não foi Deus que gerou a maldade, mas Ele tornou a maldade possível. Então, um desvio de percurso, né? Exato, que é o desvio, é o pecado, é o desvio. Desvio de percurso, até porque o mal tem um mal no sentido de sofrimento e mal no sentido de maldade. De maldade, São exato. duas coisas. Quando Deus cria o mal no sentido de apertar o homem para que o homem se volte a Deus. A Deus, exatamente. Então, mal, o pecado, ele é possível, porque Deus criou seres com livre. Agora, quando o mal surgiu, quando ele se tornou uma realidade, não foi Deus que tornou o pecado uma realidade. Ele se tornou uma realidade com o diabo. Por isso que o pecado ele tem uma origem angelical. Lá em Ezequiel, capítulo 28, diz o versículo 14: Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estava no meio das pedras afogueadas.
estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, os irmãos vejam bem que foi achado o pecado no diabo, nele, porque ele tornou a possibilidade uma realidade. E como que ele tornou a possibilidade uma realidade? É Isaías quem nos diz, Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então veja bem que ele quis o que Deus não tinha dado para ele. Desejou e quis sair daquilo que... Deixou, como disse o Sadhu Sudasika aqui, deixou a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. Aí nele, no seu coração, no seu interior, ele escolheu desobedecer a Deus, escolheu não confiar mais em Deus, e por causa disto, o pecado se torna uma realidade. Então o pecado se torna uma realidade entre os anjos, com o diabo, e o diabo convence um terço dos anjos, que pensam como ele, agem como ele. E aí então nós temos o pecado surgindo como realidade no universo, mas ainda não no ser humano. Não. Pastor, o senhor levantou a questão da possibilidade que Deus deixou. Só que aí existe uma que chamamos de tensão teológica, porque um dos atributos de Deus é a sua presciência. E quando existe essa possibilidade, Deus já sabia que essa possibilidade iria se cumprir. Sim. Pela sua presciência. Então causa essa tensão teológica. Não, por quê? Aí vem a outra pergunta que eu ia fazer agora, eu já aproveito e já emendo. Por que Deus deixou que houvesse essa possibilidade? Não era mais fácil não deixar? Não é? E haveria, e qual a vantagem disso? Haveria um bem nisso? O nosso irmão aqui já adiantou, nosso mestre aqui já falou, que tudo o que Deus faz é para o bem das suas próprias criaturas. Veja bem, Deus sabia que o homem iria pecar, que o diabo iria pecar, né? Ele já sabia. Aliás, tem um versículo que diz assim, né? Para o lago, lá em Mateus 25, eu fico às vezes pensando nisso aqui. Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quer dizer que Deus, quando criou todas as coisas, já criou o fogo eterno. Às vezes eu paro nesse versículo e fico pensando assim, pode ser que muitas vezes o diabo, antes de cair, tenha dito, por que Deus fez isso aí? Ele nunca disse, o que é isso aí? Por que ele criou esse lago de fogo? Porque ele conhece a palavra? Por que ele criou isso aí? Depois ele descobriu que foi para ele mesmo e para os seus anjos. Mas, então Deus já sabia de antemão isso, né? Já estava preparado até o lago de fogo e enxofre. Agora, por que isso? Na apostila, vocês colocaram aí muito bem, o John William Wenham,
né? Ele responde isso. Eu vou até ler aqui, e depois o Sadhu Sundar Singh também fala. Eu vou ler aqui. Ele diz assim: a devoção de um ser livre é de um nível mais elevado. A outorga de liberdade de escolha ao homem envolve a possibilidade. Na presciência de Deus envolve certeza de pecar com todas as suas horríveis consequências. Todavia, parece que esta liberdade foi um requisito para um conhecimento profundo de Deus. A devoção de um ser livre e racional é de um nível mais elevado e mais bela do que a de um animal, muito embora o amor entre os seres humanos e o animal possa ser notável. Entretanto, esta liberdade humana envolve a possibilidade de crueldade, moralidade, ódio e guerra. Todavia, apesar de todas essas coisas, nenhum homem convertido desejaria mudar sua situação para de um animal ou de uma máquina. Então veja bem, se Deus criasse todos os seus seres sem essa possibilidade, ele seria, primeiro, covarde. Ele teria medo de ser enfrentado. Só que ele é todo poderoso. Ele não pode ter covardia, ele não pode ter essa circunstância. Então, quando ele permite que esses seres com livre-arbítrio, ele está demonstrando que é todo poderoso. Que ele é realmente soberano. E ele mostra na prática, não apenas na teoria. Mas não é só isso. O Sundar Singh, ele diz assim: e se você perguntar por que Deus não fez o homem de tal maneira que ele não pudesse cair em tal estado, a resposta é que se ele tivesse sido construído como uma máquina, ele nunca poderia ter atingido aquele estado de felicidade que é alcançado somente por se agir de acordo com a sua própria escolha. Adão e Eva caíram nas artimanhas e no engano de Satanás, porque em seu estado sem pecado, não sabiam que havia tais coisas como mentiras e enganos. Antes disso, o próprio Satanás não sabia da existência daquela soberba, em razão do qual ele foi lançado para fora do céu, pois antes dele tal coisa como a soberba não existia. E embora tanto nos homens como em Satanás esse estado de pecado veio a ser, Deus, por seu poder todo-poderoso, tem dado a esse estado um novo aspecto, de modo que até mesmo disso ele tem produzido os mais nobres resultados. Primeiramente, o amor sem limites de Deus foi manifestado na encarnação e redenção, que sobre outras circunstâncias teriam permanecido encobertos. E em segundo lugar, os redimidos, depois de terem provado a amargura do pecado, desfrutarão mais ricamente da felicidade do céu, assim como após um sabor amargo, a doçura do mel dá maior deleite, porque no céu eles não pecam mais, mas em mansidão e obediente amor, eles servem ao seu Deus Pai e habitam com Ele em alegria para todo sempre. Se não fosse o pecado, nós não saberíamos que Deus é amor. E a essência de Deus é o amor. Nós não saberíamos que Deus é todo poderoso. Ou seja, Deus se revelou por completo ao permitir que houvesse pecado. Ou seja, se não houvesse essa possibilidade, nós seríamos aquela máquina exterminadora do futuro, guiada pelo próprio Deus, sem sentimento, sem razão. Sem razão, sem nada. E sem a alegria da salvação. Então, na verdade, quando Deus permite o pecado, Ele não só abre a possibilidade de se revelar plenamente, como também nos permite ser plenamente imagem e semelhança de Deus. Se não fosse a possibilidade do pecado. Pastor Teramuru, a origem do pecado. Essa origem do pecado
ela tem sentido de... Porque as pessoas pensam que o pecado se originou no céu dos céus, aonde Deus habita. Na verdade, se originou no interior do inimigo, não no céu do céu. Até que se achou iniquidade em ti, dizia no seu coração. Porque quando foi criado o livre-arbítrio, então é na vontade do diabo que o pecado surge, não é no céu do céu. É no interior de cada anjo e depois no interior do homem. Né? Porque, veja bem, o pecado teve origem lá nos anjos, mas depois o pecado teve início na humanidade. Né? Não é o mesmo pecado, porque o diabo pecou e como ele estava na dimensão eterna, não tem salvação. O homem, como ainda estava na dimensão terrena, ele pecou e foi ele que pecou. É o que está lá em Romanos, né? Por um homem entrou o pecado no mundo. Então o pecado se originou também no homem. Então por isso a expressão de Isaías, subirei acima das estrelas. Isso. Então subirei, então quer dizer, já originou ali. E subir porque Deus estava acima dele. Estava acima dele. Então não era no céu do céu. Não. O pecado surgiu no interior do diabo. E de cada anjo, né? Percebe-se que a mesma relação com o anticristo, né? O anticristo vai ter o mesmo desejo de tomar o lugar de Deus, entrar no lugar de Deus, entrar no templo de Deus, porque esse sempre foi a manifestação do inimigo, querer ser como Deus. Por isso que o diabo detesta o crente, porque o crente é feito à imagem de Deus. Aliás, ele detesta o ser humano em geral, né? Porque o ser humano é exatamente o que ele quis ser. E é por isso que ele quer destruir a imagem e semelhança de Deus, que é o homem. Então, deu para os irmãos entenderem aí, né? Por que o pecado entrou no mundo, né? E depois entrou no homem, através do homem. Vocês vão estudar a doutrina do homem daqui a pouco, mas lembrando isso, que o pecado entrou no mundo pelo homem. Né? O diabo tentou. Por que eu costumo dizer isso? Porque muito crente, quando peca, põe a culpa no diabo. Eu não estou defendendo o diabo aqui, não sou advogado do diabo. Mas o diabo já pecou e continua pecando, porque Jesus disse que ele peca desde o princípio. Né? E já está julgado e tal. Agora, o seu pecado é seu, não é do diabo. Né? Então, a própria origem do pecado na humanidade entrou por um homem. Né? Romanos, capítulo 5, né? 5:2, 12, né? 5:12, ele fala claramente isso. Né? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, houve a origem. E aí eu já falo a respeito do pecado original. Pecado original é uma expressão que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque pecado original, o pessoal fala, é o pecado de Adão. Não, o pecado de Adão foi o primeiro pecado, por ele entrou o pecado no mundo e agora todos temos a natureza pecaminosa. Então nós tendemos ao pecado por causa de Adão. Agora, quem peca é cada um de nós. Quem peca é cada um de nós. É por isso que não precisa batizar a criança. Porque qual é o sentido do batismo infantil? É tirar o pecado de Adão. Não, o pecado de Adão é a natureza pecaminosa. A criança já nasce com a natureza pecaminosa. Se eu perguntar aqui para alguns dos irmãos aqui, qual foi o dia em que o seu pai ou a sua mãe chegaram para você, senta aqui, filho, hoje eu vou dar uma lição para você, vou ensinar você a mentir. Se alguém quer essa aula? Mas um belo dia, não sei quando, mas um belo dia, seu pai ou a sua mãe perguntaram, quem fez isso? Foi você? Não. E você disse, não fui eu. E tinha sido você. Mas você disse, como é que você mentiu? Não precisou ninguém ensinar, você já tem a natureza pecaminosa. Essa natureza veio de Adão.
A natureza Adão. A natureza, agora a mentira foi sua. A mentira foi sua. Não foi do Adão. Então, você tem que entender isso. O pecado original é a natureza pecaminosa, não um pecado já cometido que se transmite. O que se transmite é a natureza pecaminosa. Agora, o pecado é o pecado de cada um. É por isso que Jeremias vai falar muito bem lá em Lamentações 3:39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Isso aqui a gente sempre põe a culpa dos outros. Isso é desde o começo lá, né? O Adão pôs a culpa na Eva, a Eva pôs a culpa no diabo, e no fim todo mundo era culpado. Então, cuidado com isso. Né? Na nossa declaração de fé, e eu coloquei aí, quando eu copiei aí no slide, eu até coloquei aí capítulo 19, na verdade, na declaração de fé constou 19, mas é 9, porque houve um erro de digitação, né? Então o capítulo 9 constou como 19, e eu acabei não corrigindo aqui, coloquei 19, mas eu coloquei a página ali, na página 99, né? Na página 99, quando fala do pecado original, diz assim: a iniquidade de Adão, a qual nós chamamos de pecado original, contaminou toda a raça humana. Em consequência disso, a humanidade tornou-se universal e totalmente degenerada, pois todos os seus descendentes nascem em pecado. Todos nascemos em transgressão. Então, nós somos lá, Davi fala: eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Então, o que ele está dizendo é que nós temos a natureza pecaminosa. Tá? Mas cada um que se queixa dos seus próprios pecados. Deus não vai condenar ninguém pelo pecado do outro. Vai condenar pelo seu. Tá? Então, tome cuidado com isso. Tá? Então, na página 99 da nossa declaração de fé, fala sobre isso. Para a gente já ir se encaminhando aí para o final, vamos falar agora sobre a ideia de pecadinho e pecadão. Existe pecadinho ou pecadão? Eu lembro que tinha uma musiquinha que a gente cantava na escola dominical, né? Não tem pecadinho nem pecadão. E quando se fala em graus de pecado, a Bíblia nos dá a entender que existem pecados mais graves que outros. Não podemos dizer que não existem pecados mais graves do que outros. Lá em 1 de João, capítulo 5, versículo 16, diz assim: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por este não digo que ore. Então você vê que há uma distinção aqui de pecados. Em Mateus, capítulo 12, versículo 32, Jesus também fala disso. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então Jesus mostra aqui também que existe diferenciação entre pecados. Então, dizer que não existem graus de pecado não é bíblico. A Bíblia mostra que há graus de pecado. Mas o que nós não podemos jamais admitir é que todo
todo e qualquer pecado gera morte. Então, existem graus diferentes de pecado? Existe. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E que o pecado gerado tem por consequência a morte. Então, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Tiago 1:15, eu vou ler aqui. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, todo pecado gera morte. E morte na Bíblia é separação. Então, o pecado gera uma separação entre o homem e Deus. Perde-se a comunhão. Qualquer pecado. Existem pecados mais graves do que outros. Mas qualquer pecado gera a morte. Então, a diferença, eu coloquei aí, a diferença de grau de pecado tem a ver com o castigo eterno, não com a condenação. Aí eu volto de novo à imagem judicial. Desculpem, que é minha profissão. Então, você pega um cidadão que praticou um furto, você aplica uma pena nele. Condena, né? Ficou provado que ele fez. Condena e dá uma pena. Depois vem um outro que roubou. Quer dizer, o furto é sem violência, né? E o roubo é com violência. A pena é maior. Você condena do mesmo jeito. Condena. Aí, até na sentença, quando o juiz condena, ele diz assim, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Aí tem um livro, né, que chama Rol dos Culpados. Está lá naquele livro, tanto o que furtou, quanto o que... Tá certo? O que furtou vai ficar 3 anos preso. O que roubou fica 5, 6, 8 anos preso. Um sai antes do outro. Mas os dois são culpados. Por isso, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a doutrina romanista, ela criou o pecado mortal e o pecado venial. Com base lá em João. Há pecado que é para a morte. Então é o pecado mortal. O pecado mortal é um pecado contra os 10 mandamentos. É um pecado grave, em que eu tenho plena consciência e em que eu tenho plena vontade. Agora, se eu pequei, não contra os 10 mandamentos, então já não é um pecado grave, é leve. Ou se eu mesmo pequei contra os 10 mandamentos, mas eu não tinha muita noção, eu não tinha muita consciência, ou eu não estava muito bem com a minha vontade deliberada, aí esse pecado é venial. Então esse pecado não me tira da comunhão com Deus. Isso não existe. O próprio catecismo da Igreja Romana, hoje eu fui dar uma lida lá, ele diz que essa ideia de pecado venial e pecado mortal foi desenvolvida na tradição da igreja. Então eles mesmos dizem que não tem base bíblica. Isso não existe. E é com base nisso que eles inventaram o purgatório. Porque se você tem um pecado venial, se você morre só com pecado venial, você não perdeu a comunhão com Deus. Então você vai passar um tempo no purgatório para depois ir para o céu. E aí vem as indulgências, e aí todas as consequências. Isso não existe. Mas tem muito crente que acha. O pecado é adultério. O pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem nem perdão. Ah, mentira, não. Mentira. Deus entende, né? Deus entende. Eu perdi uma vez um aluno da escola dominical que ficou revoltado, porque eu estava falando da mentira e tal. Aí ele falou assim, não, mas a mentira profissional... Deus. Aí eu falei, não, eu sou vendedor. Se eu não mentir, eu não vendo. E Deus sabe que o meu ganha-pão é esse. Eu falei, então, você vai com ganha-pão pro ganha-inferno. Porque você não pode mentir. O pai da mentira é o diabo. Jesus disse que não tem nada dentro do diabo. Se você mente, você tem comunhão com o diabo, não com Deus. Perdi o aluno da escola dominical. Porque ele ficou revoltado com isso. E que as pessoas acham que tem certos pecados que Deus engole. Não. Pecado gera a morte.
perde-se a comunhão. Se você não se arrepende, não confessa e deixa, não alcança misericórdia. Quem encobre essas condições nunca prosperará. Então, seja o pecado que for. Agora, é natural que existem pecados mais graves do que outros. Inclusive a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem nem perdão. Nem perdão. Dizia o saudoso pastor Severino Pedro, que é o pecado que ultrapassa os limites da redenção. Na nossa matéria aqui e tal, mas para os irmãos verem como existe a gravidade. E quando João fala pecado para a morte, ele está falando da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a apostasia, que é o pecado voluntário de Hebreus, todos esses pecados que vai além, não é? Mas não fique preocupado, senão que eu pratiquei. Quem pratica a blasfêmia contra o Espírito Santo? A pessoa consciente rejeita a missão. Exatamente, a respeito de Cristo, já tinha aceitado a Cristo, já servia a Cristo e depois renega a Jesus. E quem pratica esse pecado, ele nunca mais vai ter nem a consciência do que pecou, porque ele ultrapassa o limite do próprio arrependimento. Então, quando você achar que pecou contra o Espírito Santo, é que não pecou ainda. Tá certo? Se ajeita, não vai continuar pecando. Se ajeita, mas você não pecou ainda, porque ainda existe um sentimento em você. Eu ouvi uma vez um comentário assim, eu queria saber se tem nexo, né? Um rapaz perguntou para por que não tem pecado, blasfêmia contra o Espírito Santo, né? E ele respondeu porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então, uma vez que você entristece ele... Se uma vez que você renega o Espírito Santo, que você não diga que tudo que o Espírito Santo fez na sua vida é mentira, não crê no Espírito Santo, como é que você vai ser convencido de quem você diz que não existe ou que não... Enquanto a pessoa está viva, ainda tem esperança, né? Que ele pode se arrepender. Exato. E voltar a crer no Espírito Santo. Tinha muita gente que era ateu e se converteu ao Senhor e voltou. É o Espírito Santo quem convence o homem da justiça, o juízo do pecado, o Espírito Santo. Então, quando a pessoa nega em sentido até o dia do juízo de partir, realmente Não tem como. Essa resposta vai ser dada no dia do juízo. Exatamente. Não tem como se responder lá, porque até o último, não tem o ladrão da cruz lá no último momento. Pois é, no último momento. Para morrer, o cara se converteu. Você deu, exato. E foi o primeiro que entrou direto no paraíso. Exato, foi o primeiro. Que entrou direto no paraíso, né? Irmão, só para a gente terminar, quais são as consequências do pecado, então? A morte, né, que é a separação de Deus, morte espiritual, a separação de Deus, a morte física, né, uma consequência do pecado. Todos morremos aqui fisicamente, por causa da entrada do pecado no mundo. E a morte moral, né? A pessoa perde a noção do certo e errado. A injustiça, a gente já falou, que o pecado gera injustiça. Também gerou aí a perda da harmonia entre o homem e a criação, né? Toda essa tensão ecológica que existe hoje é por causa do pecado, né? Com o pecado se rompeu a harmonia que existia entre o homem e o restante da criação. E a escravidão com relação ao maligno. Aí, na doutrina do homem, vocês vão ver isso, né? O homem passou, Jesus disse que quem pratica o pecado torna-se escravo do pecado. Então, o maligno domina o homem natural, né? E por isso que Paulo diz, aquilo que eu não quero, isso eu faço. Então, é a escravidão em relação ao maligno. Então, as consequências do pecado é a morte espiritual, moral e física, a injustiça, daí, como a gente falou, no sistema econômico, político, social, tudo, a perda da harmonia entre o homem e a criação. Paulo diz que a criação está gemendo, esperando a redenção, e a escravidão em relação ao maligno, né? Nós somos escravos do mal. Eu agradeço os irmãos, terminei ainda 2 minutinhos antes das 3h40. Eu quero agradecer aí aos irmãos, a paciência que tiveram, e como não tem purgatório, se tivesse, eu diria que os irmãos já tinham pagado aí a penalidade do purgatório. Mas como não existe, é uma invenção romanista, porque não tem pecado que não gere a morte. Então, eu agradeço os irmãos serão recompensados pelo Senhor. Amém. Agora, eu sei que
não pode, não